Bom dia, gente. Tudo bem? Meu nome é Lília, eu sou assessora estratégica do Gabinete da Secretaria de Saúde de Minas. Super feliz de estar aqui pela primeira vez. Obrigada por me receberem. Eu estou no grupo como titular aí há pouco tempo e trouxe para vocês hoje a nossa experiência com o planejamento estratégico da SES de Minas. É um tema, eu entendo, um pouco diferente dos demais que vão trazer, né? Eu arrisquei, eu falei, eu vou sugerir planejamento estratégico, vamos ver se cabe. E aí fiquei feliz que coube, porque... Pois é, porque, de fato, o nosso planejamento estratégico, ele é a nossa via aí de organização da governança interna, então todos os demais instrumentos com os quais a gente trabalha muito, eles aparecem aqui de alguma forma, né? Então, não está passando. Agora foi. Bom, então, assim, no início de 2023, a equipe da SES recebeu a encomenda do secretário para que a gente elaborasse um novo planejamento estratégico para a secretaria. Então, a gente tinha essa missão aí de sistematizar e comunicar a identidade da gestão atual, mas também de marcar a retomada do orgulho e da motivação para gerar resultados, principalmente nessa fase aí do período pós-pandêmico, né? Secretarias, equipes, elas vinham muito cansadas, assim, a gente precisava de uma nova orientação. E aí a gente teve algumas premissas para realizar esse trabalho. Então, isso aqui também faz parte da encomenda do secretário Fábio. Ele pediu, acima de tudo, que a construção desse planejamento fosse um processo amplamente participativo, que fosse um planejamento conhecido por todos. Então, assim, a coisa que a gente queria evitar um planejamento estratégico de gaveta, que fica ali, mas ninguém tem ele na ponta da língua. Que tivesse as dimensões assistência e gestão com igual relevância. O que é isso? A gente não queria ter objetivos estratégicos e tal apenas para as nossas políticas, apenas para a parte da assistência, tendo os processos de gestão lá na parte de baixo, escondidinhos, assim, no mapa estratégico, só como apoio. A gente queria explodir essa parte do apoio e também ter objetivos estratégicos voltados especificamente para ela. A gente precisava evidenciar interconexões entre áreas, ou seja, nada de fazer objetivo estratégico um para cada superintendência, um para cada caixinha do organograma. A gente precisava evidenciar que todo mundo está muito conectado ali. E, por fim, suprir as equipes de diretrizes claras. Então, aí a gente está falando mais de linguagem simples mesmo, a gente precisa ter clareza no nosso discurso. E aí fizemos algumas etapas aí durante a elaboração. Primeiro, uma etapa de nivelamento, que a gente chamou de conversas de conhecimento. Então, a gente apresentou aí, de forma mais aprofundada, 11 temas pelos técnicos aí, referência de cada área, com o objetivo de apresentar os problemas daquela área. Então, a gente teve um nivelamento sobre a pauta de vigilância. Aqui a gente está vendo a superintendente de logística falando dos desafios da área da logística. Então, tivemos um sobre regulação também, enfim. 11 temas apresentados, a gente teve mais de 800 participantes, e durante esse evento a gente colheu, via formulário de todo mundo, quais eram, na percepção deles, os maiores problemas enfrentados por essa área. Assim, tivemos ali consolidado uma lista enorme de problemas, centenas de problemas, e seguimos para uma fase de priorização desses problemas. Então, fazendo ali uma análise de dados qualitativos, mesmo a gente conseguiu consolidar esses problemas em 25 afirmações mais gerais, e levamos isso para o nosso gabinete. Falamos, secretário adjunto, temos aqui uma lista de 25 problemas. Você pode, por favor, priorizá-los para a gente? Então, coloca aí 1, 2, 3, 4, 5, até 15, para a gente entender quais são as prioridades do gabinete. Fizemos isso e também fizemos uma análise de documentos, né, análise mais situacional. Analisamos os nossos projetos estratégicos do ano anterior, de 2022, analisamos também o plano estadual, o PMDI, que é o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que é um plano de longo prazo que a gente tem em Minas, o próprio plano de governo. Isso também ajudou a balizar a priorização e saímos dali com 15 problemas priorizados. Esses 15 problemas priorizados passaram para a próxima etapa, que foi o Laboratório de Objetivos Estratégicos. Nessa etapa, que eu arrisco dizer, foi a mais rica, assim, de todo o processo, a gente fez uma oficina bastante participativa para cada um desses 15 temas. Então, para cada um desses 15 temas, a gente ficou ali 3, 4 horas discutindo, com participação de mais de 300 pessoas essas de áreas variadas. Então, a gente não queria discutir, vou dar um exemplo aqui, um desses problemas era a queda da cobertura vacinal, por óbvio.
E a gente não queria discutir baixa cobertura vacinal apenas com as equipes de vigilância. Não era esse o ponto. A gente queria discutir isso também com o pessoal da área mais assistencial, com as pessoas da regulação. A gente queria participação também da gestão, RH tinha que estar ali, todo mundo tinha que estar ali. Então, a gente promoveu que fosse um grupo bastante diverso. E ali fizemos uma oficina de planejamento com algumas ferramentas não muito clássicas, outras mais clássicas, mas analisamos ali em termos de passado, presente e futuro, com esse detalhamento que está aí no slide, cada um desses temas. E aí, post-it mesmo, anotação. Depois disso, passamos bastante tempo em casa consolidando tudo isso, porque foram mais de 1.200 papeizinhos que a gente precisou, né, digitar, organizar, extrair dali qual que era o conteúdo mesmo. E levamos isso, fizemos um resumo executivo de cada um desses temas que foram discutidos, apresentamos esses resumos executivos para o gabinete. Então, veja, gabinete, isso é o que as suas equipes estão dizendo. Então, essa é a percepção das equipes sobre os 15 problemas que você priorizou. E aí, passamos para a próxima fase, que foi essa entrevista de percepções estratégicas. Uma vez tendo conhecido esses resumos executivos, nós fomos para o secretário adjunto à época e fizemos uma reflexão junto com eles. Então, assim, como foi essa última fase, esses últimos anos de trabalho aqui na secretaria? O que vocês esperam para os próximos anos? Então, o que vocês esperam alcançar? Onde vocês querem chegar? Qual é o tipo de... O que vocês esperariam alcançar aqui em termos de identidade organizacional? A gente quer... Quando vocês saírem, vocês querem deixar a secretaria como? Então, uma conversa muito leve, assim, muito tranquila, e que foi riquíssima, porque aí o secretário conseguiu compartilhar a visão dele, tanto para o SUS quanto para a secretaria, o que foi muito útil para essa próxima etapa, que foi, de fato, a redação, né, da visão estratégica, da missão e dos objetivos estratégicos. Então, nesse ponto aqui, eu só quero fazer a consideração de que o processo ele foi todo no sentido de coletamos com as equipes, levamos para a alta gestão para ver se a visão batia, depois coletamos com as equipes de novo, voltamos para a alta gestão, sempre nesse vai e vem. E aí, nesse ponto aqui, tendo todo esse material coletado, a gente conseguiu agregar essas percepções, porque demos sorte, elas não eram dissonantes, assim, havia, de fato, uma coerência entre aquilo que a alta gestão e a equipe estavam trazendo, e traduzimos isso em percepções, em afirmações estratégicas. Depois, faltava a gente definir os valores, né? Então, extraímos ali, tanto da fala das equipes, quanto da fala do gabinete, os principais conceitos, colocamos esses conceitos para votação, para continuar nessa estratégia participativa. Tivemos aí, né, mais de 570 participantes votando e escolhemos 8 valores estratégicos. Então, no final, vencidas todas essas etapas, a gente teve mais de 1.670 participações de diferentes formas. Então, conseguimos atingir aí o nosso objetivo, que era fazer todo mundo entender que estava participando de um processo de planejamento, se sentir participante dessa construção. E aí criamos o nosso mapa estratégico. A encomenda é de que a gente não fizesse também um mapa estratégico tradicional. Então, por isso, quebramos a cabeça por um longo período até chegar nessa imagem. Durante o processo de trabalho, a gente acabou chegando a 8 objetivos estratégicos, que são esses azuizinhos aí, cada um desses ícones azuis, eles refletem um objetivo estratégico voltado para a assistência, então é o que a gente chama de o que queremos para o SUS, e 8 objetivos estratégicos aí de laranja voltados para a gestão, que a gente chama de o que queremos para a SES. E também tivemos 8 valores, e aí esse 8 ficou ali na nossa cabeça. Esse 8 tombado, aí, ele acabou virando essa imagem do infinito, que remete, né, aos nossos valores aqui mais preciosos de universalidade, de integralidade do cuidado. Então, acho que remete bem, simbolicamente bem, aos princípios do SUS. E aí consolidamos a missão, que é algo que veio muito daquela entrevista com a alta gestão que eu mencionei. A nossa missão estratégica passou a ser redigida como transformar a maneira de pensar e fazer saúde pública em Minas Gerais para entregar soluções consistentes e eficazes ao cidadão. Esse era o ponto X ali da fala do secretário. Não é, a gente não quer, nem tanto ser referência, não é muito isso. Eu quero fazer saúde pública de um jeito diferente. O que não foi feito ainda? O que a gente não experimentou ainda? O que dá para mudar dessa forma tradicional, como a gente vem fazendo política há décadas?
Então, eu quero transformar a maneira de pensar e fazer. E a visão, que também veio muito dessa entrevista, que é uma visão que lá em Minas acabou pegando, assim, a gente tem muitas prefeituras que já estão usando, a gente tem isso sendo veiculado de diferentes formas, o que nos deixa muito feliz, que é tornar real o SUS ideal, que veio também da fala do secretário Fábio. Ele dizia, a gente perguntava, o que você quer, o que você vê para o futuro, assim, o que você mais gostaria de realizar? Ele falava assim, eu acho que a legislação do SUS ela é tão boa, aquilo que está lá no papel funciona tão bem, eu só queria que aquilo que está no papel a gente conseguisse implementar na realidade, nada mais que isso, eu só quero tirar o SUS do papel. E a gente foi trabalhando com essas palavras até chegar nessa visão, que funciona quase como um slogan, que é o que a gente buscava, a gente queria que todo mundo tivesse isso na ponta da língua, todo servidor da acesso soubesse qual é a nossa visão estratégica, por isso ela precisava ser simples. Aqui estão os nossos objetivos estratégicos, aí vocês podem ver a parte SUS, né, assistencial, e a parte SES, que é a parte da gestão. Não vou tomar o tempo aqui lendo um por um, estão eles aqui. E aí a gente parte para, bom, então agora temos o planejamento, fizemos um evento de lançamento aí, todo mundo sabe, conhece o planejamento estratégico, conhece o mapa, conhece os nossos objetivos, agora a gente precisa transformar isso em ação, né? Então partimos para a estruturação da carteira estratégica de projetos, com algumas premissas também. Então, a gente seguia com a estratégia participativa. Então, nós formamos grupos técnicos de trabalho para discussão de estratégias. Então, vamos estudar bem esse objetivo estratégico aqui e ver o que precisa tomar formato de projeto. Outra premissa, incorporar inovações para a superação de desafio. Então, a parte da inovação sempre foi, em todos os grupos de trabalho, um tema a ser considerado. Então, existe alguma iniciativa de inovação, existe alguma iniciativa de tecnologia, existem dados que a gente pode mobilizar para incorporar nesses projetos que estavam sendo construídos? Outra premissa, fazer planejamento em ondas. Então, a gente não faz planejamento de projeto estratégico para mais de um ano. A gente sabe que os projetos eles são mais duradouros, mas a gente faz o planejamento em partes. Então, a gente não está pactuando marco, produto e tal para aquilo que está em um outro horizonte temporal. A gente se concentra naquilo que está ali, naquele horizonte de um ano, depois a gente replaneja. Então, isso aqui foi em 2023, agora no início de 2024, a gente já fez uma segunda onda de planejamento para esses projetos. E, por fim, o foco em entregas ágeis. Então, isso é muito difícil de trabalhar com as áreas, né? Pelo menos na nossa experiência lá, é muito complicado. Então, a gente conseguir convencer todo mundo a pensar em produtos intermediários, ao invés de se comprometer só com um produtão lá no final. Então, vamos repartir isso aqui, vamos pensar num produto intermediário, vamos ver, por exemplo, se a gente não tem muita clareza de qual direção tomar, será que não é possível pactuar um produto que é uma análise de cenários? Apresentar para a alta gestão cenários possíveis para tomada de decisão, já que não há ainda uma resposta? Vamos tentar adotar esse tipo de entrega mais ágil. E aí fizemos esses grupos de trabalho, essa aqui é uma imagem muito legal do evento de lançamento do nosso planejamento estratégico, a gente conseguiu colocar mais de 700 pessoas aí, servidores, no teatro para o momento de apresentação. E aí fizemos os grupos de trabalho, estruturamos os novos projetos, a minha equipe lá da assessoria estratégica fica a cargo de oferecer ferramenta e metodologia para isso acontecer, então a gente provoca as áreas técnicas, reúne, oferece as ferramentas, conduz o processo, mas para que elas estruturem os seus projetos. E chegamos à pactuação. A gente teve aí 16 grupos de trabalho formados, várias reuniões para discutir cada um dos objetivos e transformá-los em projetos operacionalizáveis, né? Então, chegamos ali, a princípio, a 22 projetos consolidados, é uma carteira grande, né? Hoje em dia a gente já viu que não precisa ser tão grande. Reduzimos, a gente tem 18, mas com vistas a reduzir um pouquinho mais, ter projetos mais robustos, mas em menor quantidade. E aí, para ser um projeto estratégico aqui nesse nosso modelo de governança, a iniciativa ela precisa ter uma vinculação direta aos compromissos estratégicos, aos objetivos que a gente firmou no planejamento, ou precisa ser um esforço de implementação. Então, muitas vezes, aquelas iniciativas que elas estão, assim, sendo propostas pela primeira vez, que elas estão ali na fase de incubação, a gente traz para a carteira, que é para a gente acompanhar mais de perto, para o gabinete acompanhar mais de perto, para que elas corram menos risco, né, de morrer, assim, antes de se estruturar.
E também as iniciativas com maior impacto financeiro entram aqui. Fizemos a pactuação também de papéis aí nesse modelo de governança. Então, o subsecretário tem um papel muito importante, né? Os projetos, eles são divididos aí em subsecretarias, então eles têm essa última gestão aí dos projetos. Cada objetivo estratégico tem um líder dentro da secretaria, que é um servidor que tenha mais proximidade com o tema. O gerente do projeto é essa pessoa que, de fato, concentra os esforços de execução e concentra as informações. Então, lá na assessoria estratégica, a gente vai direto e a gente faz reunião semanal com cada gerente de projeto. Então, eles é que precisam concentrar as informações ali, mobilizar outras equipes necessárias. E nós, da assessoria estratégica, a gente oferece metodologia de gestão de projetos, como eu mencionei, monitoramos cronograma e tal. Então, aqui eu só estou passando, esse aqui são os projetos que a gente tem na carteira hoje em dia, não vai dar tempo de passar para vocês, mas essa é só uma visualização que a gente usou para comunicá-los internamente a SES, com essa EAP bastante simples aí, desafio e escopo. Mas, e aí eu queria só chamar a atenção, porque ali em cima, esses desenhozinhos, ó, são os objetivos estratégicos com os quais esse projeto se conecta. Aqui passamos para os projetos da área de gestão. Tá lá. Regionaliza SUS e tem o Regionaliza SES. Estão regionalizando dos dois lados. Esses dois para você mostrar? Claro. Então, Regionaliza SES, que é esse da área da gestão, né? Então, a gente tem como desafio operacionalizar mudanças que nós estabelecemos no novo decreto de competências da SES de Minas, criando condições para o exercício do protagonismo regional na gestão do SUS. Na última alteração de decreto de competência nosso, o que a gente fez foi criar condições para que as nossas regionais possam participar. Nós temos 28 unidades regionais em Minas Gerais, né, espalhadas pelo território. E elas vêm de um contexto de um certo apartamento das discussões no nível central. Então, o nosso desafio era como que a gente faz essas unidades regionais participarem da formulação das políticas de saúde, para que a gente possa criar políticas que tenham muito maior aderência às necessidades do território. Então, nós mudamos o decreto de competência para amarrar a participação das regionais desde o primeiro momento, assim, da política. Então, elas agora vão participar como uma espécie de consultoras, assim, mas precisa passar pelo crivo regional, tanto os textos de deliberação quanto de resolução. A gente precisou fazer uma mudança muito grande, até em termos de organograma na SES, em termos de transferência de pessoas de uma equipe para outra, e porque também a gente está transferindo para o nível regional o monitoramento e o pagamento das políticas também. Então, uma mudança um bocado ousada, que a gente está implementando aos pouquinhos, mas aí estruturamos um projeto para que a gente conseguisse, né, colocar prazos aí e monitorar de forma coerente. Mas o objetivo é esse, é colocar as unidades regionais no centro da discussão de formatação das políticas e no monitoramento, porque são elas que estão em contato com o território, porque são elas que vão saber municiar o nível central das informações que a gente precisa para que uma política não chegue lá bola quadrada, né? Ou seja, é inexequível. E sobre o Regionaliza SUS aqui, ele tem por objetivo dar um passo além, dar o próximo passo que a gente entende que é necessário após a conclusão aí do PRI, após a conclusão da definição das prioridades sanitárias das macro-regionais. Então, a gente primeiro precisa organizar ali a leitura que a gente faz sobre o território, então, fazendo um levantamento e uma organização de indicadores, definição de parâmetros regionais para esses indicadores, para a gente não ter um parâmetro só, e definir modelo de governança para a gente conseguir chegar no ponto de discutir orçamento com o nível regional. Então, a gente já sabe quais são as prioridades sanitárias, o PRI nos trouxe isso, né? Agora, como que a gente operacionaliza as mudanças que o território precisa para que aquela prioridade sanitária seja tratada? Então, a gente tem ali, né, mortalidade materna e infantil, por exemplo, é prioridade sanitária para 7 macro-regiões de Minas.
Tudo bem, a gente tem como atacar mortalidade materno-infantil de diversas maneiras. Como que o território gostaria de enfrentar esse problema? E como que o território pode nos ajudar em alocar orçamento para isso? Então, esse projeto tem por objetivo chegar nesse ponto, de conseguir fazer essa discussão sobre alocação de recurso e construção de planos de ação para operacionalizar aí a necessidade e dar voz ao nível regional. Então, para encerrar aqui, que eu imagino que o tempo esteja escasso, e aí falando um pouco de monitoramento, né? Então, falei um pouco da construção, do planejamento estratégico, mas agora pensando em monitoramento, nós começamos a perceber que apenas esses projetos que eu apresentei muito rapidamente aqui, eles não dão conta de organizar todas as entregas que a secretaria precisa oferecer, nem de longe, né? E aí nós criamos um modelo de governança interna aqui, que tem a carteira estratégica, que é esse ponto que eu já tratei, mas que traz também um elemento que a gente chama de portfólio estratégico. Então, o que é isso? Nós criamos uma estrutura para que cada subsecretaria, essas aí são as subsecretarias, mais o gabinete da SES, para que eles possam montar os seus portfólios de entregas. O que consta em cada um desses portfólios de subsecretários? Pode ter projeto estratégico, mas também pode ter outros projetos, que a gente chama de projetos setoriais, pode ter processos, então fluxos, processos de trabalho, políticas e resoluções e outros itens. Eles podem escolher o que eles trazem para a pastinha, para o portfólio deles. Tudo que eles trouxerem para o portfólio deles vai passar por um processo de monitoramento, que é mais ou menos assim. Nós criamos uma integração aí entre de planilha de Excel, formulário, com BI e tal, mas que cria uma estrutura para que as equipes envolvidas nessas estratégias possam preencher uma atualização dessas estratégias todas as semanas. Então, todas as semanas, o técnico responsável, por exemplo, pelo monitoramento da construção de unidades básicas de saúde. Isso é um item de portfólio, uma entrega importante, não está no planejamento, não está nos projetos estratégicos, mas é super importante da gente monitorar. Esse técnico, toda semana, dá um status de como que anda isso, de quanto que foi pago, de quantos que foram entregues, de quantas que estão para ser entregues, tal. E reporta também pontos críticos. Então, um ponto crítico é que o município tal está com problema na conta bancária, então a gente não consegue pagar o município tal, precisa desembaraçar isso. E fica ali registrado. Isso para todos os itens de portfólio de todos os subsecretários. Uma vez por semana, a minha equipe faz uma reunião de 30 minutos com cada subsecretário, leva para ele todos os pontos críticos da sua área que as suas equipes relataram. Então, olha, subsecretário, essa semana, esse ponto aqui tem esse ponto crítico para você, tem esse. Como que você quer tratar isso? Você quer tratar internamente? Você quer levar isso para um despacho com o gabinete? Quer levar isso para o colegiado, que é a reunião que nós temos com secretário e subsecretários todos juntos, uma vez por semana? E aí a gente dá esses encaminhamentos e vai montando essas pautas desses encontros aí, desses momentos de discussão. Para quê? Qual que é o objetivo? O objetivo é que a gente consiga levar um panorama consistente da secretaria para o gabinete. Então, para que não haja assuntos ali que ficam encobertos ou que ficam empoeirando ali, que não foram tratados. O objetivo é a gente dar celeridade à tomada de decisão. E o objetivo é a gente dar transparência também. Porque esse processo aqui, ele gera, que está ali no desenhozinho, uma pauta compartilhada, que elenca todos esses pontos críticos que não foram tratados dentro de uma subsecretaria, e essa pauta compartilhada ela é enviada para todos os subsecretários, para o próprio secretário, para a secretária adjunta e para suas assessorias semanalmente. Então, essa é uma forma de garantir que todo mundo ele saiba o que é gargalo, o que é ponto crítico em cada subpasta. E assim, a gente tem conseguido avançar bastante na tomada de decisão, acelerar bastante o processo. Então, eu vou encerrar por aqui, eu ia mostrar um pouco a ferramenta para vocês, mas na apresentação, que eu imagino que vai ser disponibilizada, tem o link, e aí o link ele é aberto, vocês podem ver mesmo a ferramenta e o que tem sido colocado lá como atualização. Tá bom? Eu agradeço, gente, sigo à disposição. Obrigada.